Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Nós vamos começar então nossos últimos conteúdos da nossa disciplina. Na semana que vem então é o nosso último encontro. Vou deixar para vocês então hoje 2 aulas, tá? Para a gente trabalhar. Para a semana que vem a gente vai ter a nossa avaliação, tudo bem? Então, no nosso penúltimo conteúdo, nós vamos trabalhar o processo inflamatório, tudo bem? Então, para isso, vou diminuir minha carinha aqui, que vocês não precisam me ver mais, para a gente trabalhar, então, este conteúdo. Vamos lá. Bom, então, para que nós precisamos, por que o nosso organismo ele necessita de uma inflamação? E, inicialmente, se essa inflamação ela é um processo fisiológico bom ou não, né? Então, diferente de um processo de infecção, a inflamação é uma resposta que nos protege. Ela é um aviso para o nosso organismo de que algo está errado. Então, a gente tem, por exemplo, algumas células do nosso organismo. Nós temos, por exemplo, vasos sanguíneos, algumas proteínas, que a função específica dessa inflamação é eliminar a causa inicial da lesão celular, né? E posteriormente trabalhar no processo de reparo. Então, a inflamação para o nosso organismo ela é algo bom, ela não é ruim. É claro que se isso for persistente, isso não vai ser interessante para o nosso organismo. Mas, inicialmente, ela é um aviso de que algo não está trabalhando de acordo com o nosso corpo. Então, nós trabalhamos com o processo de inflamação como sendo algo, uma defesa local, né? Onde tem algumas células que trabalham para reparar o dano daquele agente invasor que acabou, porventura, entrando no nosso organismo. Então, o que eu tenho de resposta, né? Eu tenho vascularização, então, quando o tecido local agredido ele é afetado, aumenta o processo de vascularização, então o sistema vascular vai estar envolvido. Alguns componentes líquidos dentro da célula, dentro do própria célula, e algumas células, por exemplo, os leucócitos e algumas proteínas, elas vão para o local da lesão. E eu tenho ação também de tecido conjuntivo. A gente já falou um pouco sobre isso. Nós temos alguns fenômenos específicos que vai acontecer nessa inflamação, ou seja, em qualquer inflamação. Nós temos alguns agentes, alguns fenômenos e alguns agentes inflamatórios. Só que essas fases, essas 5 fases, elas estão divididas em 5 fases. Porém, todas elas trabalham de forma única e conjunto. Não trabalham de forma separada. Então, o que faz o processo inflamatório ser uma ação dinâmica. O tempo todo tem todas as ações acontecendo. Inicialmente, a gente tem a primeira fase, que é a fase irritativa. Nessa primeira fase, é o início. Então, toda a fase irritativa é a fase inicial. Então, eu tenho, por exemplo, alguma modificação da forma e função da célula ou do próprio tecido. Eu tenho alguns mediadores químicos que vai desencadear as outras fases do processo inflamatório. Neste início aqui a gente tem as citocinas. A gente vai falar mais adiante o que é essas citocinas. Mas são alguns mediadores químicos que vai desencadear o restante das outras fases. A segunda fase é a fase vascular. Essa fase vascular, então, tem alteração da circulação sanguínea e permeabilidade vascular. O que isso quer dizer? Nessa fase, eu aumento a circulação daquele local e eu faço com que as células internas de dentro do vaso sanguíneo elas migrem para o meio externo. Então, para ela conseguir migrar, eu tenho que aumentar essa permeabilidade vascular. A fase exudativa, a terceira fase, que eu tenho então um processo que é característico do processo inflamatório, e eu tenho a formação de uma estrutura, de uma substância chamada exudato celular e plasmático. O que isso quer dizer? São líquidos e células plasmáticas que estão dentro do vaso sanguíneo, que vão migrar para o local da inflamação para trabalhar na ação de destruição desse agente. Eu tenho 2 fases que pode acontecer, ou uma ou outra. A fase degenerativa e necrótica, que eu tenho alteração que pode ser reversível ou não, a gente já falou na aula passada. No caso de uma ação que não seja reversível, eu posso desenvolver um processo necrótico, eu vou alterar a função e morfologia desse tecido, ou eu posso vir para a fase reparativa e produtiva,
onde eu vou aumentar a quantidade das células, eu vou restaurar a arquitetura original do tecido e destruir o agente agressor. Então, ou eu vou para a fase degenerativa e necrótica, perde a função e altera completamente ali as estruturas da célula e do tecido, ou eu vou para a fase reparativa, aqui, que é uma das principais funções do processo inflamatório, além do aviso, né, da defesa, que é reparar esse agente, né, que acabou porventura entrando no nosso organismo. Para a gente conseguir identificar se o paciente ele tem um processo inflamatório ou não, nós falamos que tem que desenvolver 5 sinais que são os sinais cardinais. Neste caso, a gente tem calor, rubor, edema ou inchaço, dor e perda de função. Então, a gente tem aqui os menininhos aqui mostrando cada característica, né? Vamos falar um pouquinho do que é por que acontece o calor, por que acontece o rubor, por que tem inchaço, enfim. Bom, calor. Por que tem calor? Por que aumenta a temperatura do local? Porque eu tenho um aumento da vascularização. Se eu aumentar o volume sanguíneo, que eu chamo de hiperemia, consequentemente aumenta a temperatura local. E, consequentemente, vai causar o rubor, que é o vermelhidão. Ok? Então, duas fases específicas aqui, que é o calor e o rubor, é por conta do aumento da vascularização. Edema já vem pela fase exudativa e produtiva reparativa, porque vai sair do meio, de dentro do vaso sanguíneo, vai sair líquidos e células plasmáticas. Então, eu aumento o nível, a quantidade de substância naquele ambiente. Então, o edema é causado então, por esse acúmulo de líquidos e células plasmáticas. Já a dor, ela vai envolver fibra nervosa. Por conta do edema, como causa esse inchaço, esse edema causado por essas substâncias liberadas, vai acontecer então a compressão, né, das fibras nervosas. Com a compressão, então, as fibras vão ficar, o mecanismo fica um pouco debilitado. E aí a gente começa a sentir dor, né? Para acontecer essa fase da dor, a gente envolve, por exemplo, a fase irritativa, vascular e exudativa. E a perda de função, então, decorrente de um edema, por exemplo, em articulações, que impede movimentação, que dificulta as atividades locais. Essa perda de função ela pode ser momentânea, não necessariamente o indivíduo vai perder a função por completo, mas, por exemplo, tem um processo de uma tendinite, vamos dizer. Uma tendinite é um processo inflamatório dos tendões que vai fazer com que esse paciente, com que esse indivíduo, ele por um período ele vai ter perda de função. Posteriormente, após passar o processo inflamatório ou infeccioso, ele vai conseguir voltar a ter os seus movimentos. Tudo bem? Então, perda de função não necessariamente é morte de tecido, ou morte do indivíduo, ou morte celular. Isso aqui pode ser por períodos, tá? Momentâneo. Então, a gente fala que a resposta inflamatória são 5 R's. Esses 5 R's é para a gente identificar quais são as etapas, ok? A gente já falou das fases, agora aqui são só as etapas para eu me localizar. Começou a acontecer um processo inflamatório. Como é que eu me localizo? O que vem primeiro? Primeiro vem reconhecimento do agente. Depois, recrutamento de leucócitos, todas as células de defesa. Depois vem removendo o agente. Depois regula a resposta e depois repara. Então, todos os R's aí, para a gente ter uma ideia de quais são as etapas que acontece cada função. Dentro de cada um desses R's aqui, a gente tem a fisiologia acontecendo. Nós já falamos um pouco sobre essas células de defesa numa outra disciplina. Só para a gente lembrar, então, nós temos os dois tipos celulares, né? Tipos sanguíneos, células sanguíneas, os granulócitos e os agranulócitos, onde nos granulócitos eu vou ter neutrófilo, eosinófilo e basófilo, e nos agranulócitos os linfócitos e os monócitos. Lembrando que monócito, quando tem um processo quando ele sai de dentro da célula, de dentro do vaso, ele se torna macrófago. Percebam que aqui a gente tem um processo chamado diapedese. Diapedese é o processo de migração de monócito ou de qualquer tipo de célula sanguínea de dentro do vaso para o meio externo, para o meio extracelular. Então, se eu disser, aconteceu o processo de diapedese de proteínas ou de células plasmáticas. Diapedese é a migração de estruturas de dentro do vaso para o meio extracelular, ok?
E aí cada tipo de célula ele tem as suas funções específicas para cada tipo, para cada processo inflamatório. Não vou ficar falando sobre esse processo, essas células, porque a gente já trabalhou isso. Peguem lá a disciplina anterior sobre tecido sanguíneo e a gente vai ter todas essas características aqui. Tudo bem? Aqui a gente tem uma imagem bem ilustrativa do que pode acontecer em casa mesmo ou com a gente num descuido. Olha só, então eu tenho um tecido, né, a parte externa, aqui nossa pele, aqui eu tenho o vaso sanguíneo e aqui eu tenho, né, alguma coisa entrando aqui, qualquer coisa, qualquer agente que tenha entrado, que cortou, perfurou, lesionou nossas células epiteliais e conjuntivas. Perceba então que eu tenho entrada então de um agente agressor. Logo que ele entra, ó, percebo que eu tenho bactérias, porque tudo que está no meio externo a gente sabe que já está contaminado, né? Nada está limpinho, a não ser que seja esterilizado dentro do hospital, bem bonitinho. Caso contrário, não. Então, estou em casa, trabalhando, sei lá, fazendo um almoço e cortei o dedo com a faca. Quando isso acontece, eu coloco dentro do meu tecido, então, bactérias e outros micro-organismos. Então, vamos falar específico da bactéria por conta da imagem. Então, percebo que eu tenho aqui dentro do meu vaso sanguíneo, já acontecendo, né, aqui neste momento, eu tenho liberação aqui, ó, de substâncias químicas que vai ajudar o processo de permeabilidade vascular. Então, aqui eu tenho as células endoteliais, que é a parte interna do nosso vaso, e aí eu começo a ter permeabilidade sanguínea. Percebam que eu tenho células saindo de dentro do vaso para o meio extracelular, e fazendo um processo de fagocitose, né, de endocitose nessas bactérias. Então, vamos supor que eu tenho aqui dentro os meus monócitos. Então, tem um monócito aqui, né, chegou o agente invasor, e aí eu tenho o processo de diapedese, sai esse monócito, para o meio externo ele se torna macrófago, e este macrófago faz o processo de fagocitar essas bactérias e digeri-las dentro da célula onde eu destruo. Então, eu vou matar essa bactéria. Isso aqui é um processo comum, né? De qualquer processo inflamatório. Nós vamos falar depois a diferença de uma aguda e de uma crônica, que tem um pouquinho de diferença, mas especificamente em todo processo inflamatório é mais ou menos isso que acontece. Eu tenho aqui as minhas plaquetas, que vai ajudar no processo de coagulação, né, que vai migrar para o meio externo, para fechar essa lesão, enfim. Mas basicamente é isso. Então, eu tenho as fases, né? A entrada, depois eu tenho a liberação de histamina, que vai causar a permeabilidade do vaso, depois eu tenho a migração das células dos fagócitos, e aí, por último, tenho aqui as plaquetas, que vai fazer o fechamento da abertura dessa lesão. Normalmente, essa inflamação é controlada e autolimitada. Eu tenho células e mediadores ativados somente quando tenho resposta à lesão, caso contrário eles são inativos. Então tem mediadores químicos do nosso organismo que ele fica guardado, fica lá armazenado. Não estou com processo inflamatório, e aí ele fica lá quietinho, inativo, preciso usar. Então o nosso organismo ativa e ele vai para o local da lesão. Caso o agente nocivo não seja eliminado rapidamente, o resultado pode ser aí um processo crônico, tá? Que nós vamos falar mais adiante. Então, eu tenho a função específica de uma inflamação é eliminar a causa inicial da lesão, coordenar as reações do sistema imune, eliminar as células lesadas e tecidos danificados e, por último, fazer restauração e reparação de células de tecido e função. Tudo bem? Esse é o resumão aí do que vem ser o processo inflamatório. E essa inflamação está dividida em dois tipos, a aguda e a crônica. Vamos falar um pouquinho da aguda. O processo inflamatório agudo, então, ele tem esse início imediato e dura pouco tempo. Então, é aquela inflamação rápida, que nós temos uma inflamação de garganta, uma inflamação do ouvido, um corte que a gente tem pequeno, né, no tecido epitelial, enfim. Coisas que são rápidas. Ela vem, sim, com alguns sintomas dizer assim, mais agressivos, porém passa rápido. Um exemplo é o Covid-19. Ele é uma inflamação do tipo aguda.
os sintomas, e a agressão ela vem muito de forma muito agressiva, a ação desse vírus, mas é rápido, né? A gripe, da mesma forma. A gente vai ver depois a diferença da aguda e da crônica, mas né, inicialmente vamos falar só da aguda, que tem essa função. Função, então, o que acontece dessa inflamação aguda? Leva os leucócitos e as proteínas para o local da lesão, vai acontecer a remoção dos agentes e a eliminação das células de tecidos que por acaso veio necrosar. Então, vamos supor que eu tenho um processo inflamatório, uma inflamação de garganta, e eu tenho os sintomas acontecendo por conta de toda a ação vascular, a febre, a dor, né, o inchaço, e aí eu tenho recrutamento das células para o local da lesão, as minhas células de defesa vai destruir o agente agressor e pronto, acabou. Esse é, teoricamente, o processo da inflamação aguda. Quais são os componentes da inflamação? O que acontece? Bom, eu tenho alteração vascular inicialmente, então eu tenho vasodilatação, aumento do calibre, eu tenho alteração na parede, que vai aumentar a permeabilidade, eu tenho células endoteliais, que vai aumentar a adesão e migração de leucócito. Então, eu tenho alguns componentes químicos que fazem esse processo também, que o nosso organismo libera e a gente consegue aumentar a adesão de células de leucócitos e, posteriormente, a liberação deles para o meio extracelular. Então, os eventos vasculares são esses e os celulares, que vai ter a imigração de leucócitos, da microcirculação e o acúmulo no foco da lesão. Para fazer então esse tecido, conseguir para essas células conseguir eliminar o agente agressor e restaurar a arquitetura original. Neutrófilo, eles são as primeiras células a chegar no local da lesão. Em qualquer processo inflamatório, a primeira célula de defesa que chega para tentar restaurar qualquer deficiência que esteja no tecido são os neutrófilos, de todos aqueles granulócitos e agranulócitos que a gente falou. Posteriormente vão chegando o restante das células, mas eles são os primeiros a chegar no local da lesão. Por que eu tenho um processo de inflamação aguda? Na maior parte das vezes. Claro que esses tipos de estímulo pode desencadear uma crônica também, mas a maior parte desses estímulos eles ajudam no processo da inflamação aguda. Infecção por bactéria, vírus, fungo e parasita. Trauma, por exemplo, corte, penetração, uma queimadura, irradiação ou alguma substância tóxica. A necrose, que nós já falamos aí anteriormente, por exemplo, a isquemia ou lesão química e física. Alguns corpos estranhos, farpas, poeiras, suturas, reações imunológicas, com algumas substâncias ambientais ou autoimune também. Então, por exemplo, na questão da poeira, uma sinusite, uma rinite, e inicialmente, caso não perdure por um tempo maior, eu posso desenvolver isso como sendo uma inflamação aguda. Porém, a gente vai ver que uma inflamação crônica, ela pode iniciar por uma inflamação aguda, mas eu posso ter, por exemplo, uma rinite sendo iniciada um processo agudo, se ela perdurar por pouco tempo, que é a característica principal da aguda. As alterações vasculares, então, que a gente começou a falar, então eu tenho aumento do fluxo sanguíneo, porque eu tenho vasodilatação, aumento da permeabilidade por liberação de mediadores químicos, por exemplo, histamina e bradicinina. O processo de diapedese, que é a passagem de células sanguíneas, dos leucócitos pela parede do vaso para o meio extracelular. Então, essa vasodilatação que nós falamos anteriormente, aqui eu tenho mediadores químicos, como eu disse, a histamina. A permeabilidade também eu tenho histamina e cininas, por exemplo, a bradicinina é um tipo. E esses líquidos e células que saem do meio por essa permeabilidade vai resultar do edema. No processo inflamatório, eu praticamente não consigo evitar o edema. Percebam que quando a gente tem alguma inflamação, normalmente ela causa esse inchaço. Por que eu não consigo evitar? Porque eu preciso que saia células sanguíneas de dentro do vaso para o meio extracelular. Quando acontece isso, o edema acontece, tanto células quanto líquido. A gente tem uma imagem então para mostrar para vocês,
de uma alteração do calibre do fluxo sanguíneo de um tecido normal para uma célula com tecido que está inflamado. Então, percebo que eu tenho o vaso bem aumentado, né, aqui os capilares também bem aumentados em relação a este tecido. Então, neste caso, eu tenho um tecido normal e aqui eu tenho um tecido inflamado, né, uma figura aqui bem de ilustração para mostrar para a gente. Aqui o processo de vasodilatação, onde eu tenho aumento do sangue. E essa permeabilidade, então, a função dela, né, é colocar para o meio extracelular tanto líquidos com proteínas ou somente o líquido. Então, quando eu coloco só o líquido rico em proteínas, eu chamo de exudato. Quando eu coloco, né, quando o meu corpo, meu vaso sanguíneo, coloca para fora do vaso o líquido intersticial, eu tenho transudato. Então, líquido e proteína, exudato, e só os líquidos eu tenho transudato. Este líquido ele vai ser responsável pela alteração da nossa pressão hidrostática que nós falamos, né? Então, por exemplo, eu tenho redução do retorno venoso, então eu vou ter aumento dessa pressão interna do tecido. Então, eu tenho um tecido normal, um tecido que está acontecendo extravasamento de líquidos, só o líquido, e aqui a gente tem extravasamento de líquido mais proteína. Então, tem um desequilíbrio aqui acontecendo. Por esse processo aqui, então, eu tenho a ação do edema. Aqui o processo de exudato, ó, acontecendo toda a migração de células e proteínas. Aqui eu tenho, então, a gente tem uma imagem só para a gente ilustrar um pouquinho. Aqui tem só os quatro sinais cardinais, mas são 5 por perda de função. A vasodilatação, o aumento dos capilares, quimiotaxia. Quimiotaxia é o processo de recrutamento de células, recrutamento de leucócito. Resposta sistêmica acontecendo de apedese, né? Onde acontece o processo de dor, porque eu tenho edema, eu tenho rubor e calor, porque eu vou aumentar a circulação sanguínea, a permeabilidade vascular, ok? E esses fenômenos vasculares, a gente tem 3 principais, que é o sistema complemento, sistema de cininas e mais sistema de coagulação. Então, para iniciar, sistema complemento, o pessoal da patologia diz que é injusto chamar ele de complemento, porque ele é extremamente importante, ele não é um complemento, né? Ele acaba sendo quase um sistema principal aí. Mas, né, nós temos este nome para a gente designar essas células, na verdade essas proteínas. Sistema complemento a gente encontra no fígado, ele é produzido no fígado e vai para o plasma sanguíneo. Ele é composto de mais ou menos 30 proteínas. A função dessas proteínas, né, iniciais é estimular a liberação de histamina, né, e fazer a função de tentar destruir esse agente que está, porventura, entrando no nosso organismo. As principais proteínas desse sistema complemento nós chamamos de C3A e C5A. Função, então, que nós temos desse complemento é fazer a anafilaxia, lise osmótica, retirada de imunocomponentes do sangue e opsonização. A anafilaxia é a capacidade que a célula tem de recrutar células inflamatórias. Especificamente, o C5A faz isso. Então, ele consegue recrutar as células de defesa para o local da inflamação. Lise quer dizer quebra, né? Essa lise osmótica celular ela ocorre não na nossa célula, mas sim na célula invasora. Então, nós chamamos de complexo MAC, que é complexo de ataque à membrana. O sistema complemento, as proteínas, elas conseguem atacar a membrana celular do agente invasor e deixá-la de uma forma mais porosa, que eu vou aumentar a entrada, a degradação dessas células pelas nossas células processo inflamatório. E a retirada de células, de restos celulares, que porventura, por exemplo, aconteceu uma fagostose e aí eu degradei aquele tecido, aquela bactéria, só que está ali dentro. Então, o sistema complemento consegue tirar esses restos celulares desse agente agressor e mandar para fora do nosso tecido. E a opsonização, que vai facilitar a fagostose. Por exemplo, a C3b. Então, o sistema complemento não faz fagostose.
ele ajuda o processo de fagostose justamente por ele ajudar a retirar as restos celulares e aumentar a porosidade da membrana de uma célula de um agente invasor. E aqui o recrutamento das células que a gente já falou anteriormente. Já as cininas, também produzidas no fígado, ela também aumenta a permeabilidade e vasodilatação, porém, por esse componente aqui que é a bradicinina. No caso do sistema complemento, é por histamina. Também é um vasodilatador, mas são dois componentes diferentes. Ele ajuda a fazer o processo de contração do músculo liso de brônquios, né, vai diminuir o local. E dor, né, quando a gente injeta, então, algum tipo de cinina na pele, no organismo, nós temos aí a caracterização de dor. E por último, o processo de fibrinólise, que é o sistema de coagulação. O que acontece? Fibrinólise, lise vem de célula, né, e fibrino vem da fibrina. O processo de fibrina é o processo de cicatrização. Para iniciar o processo de cicatrização, anteriormente a gente tem como precursor trombina. A trombina vai ajudar a formar a fibrina, né, que é o final, e vai formar o coágulo. Porém, se eu mantiver esse coágulo dentro do local da agressão, né, da lesão ou do meu vaso, eu tenho interrupção de passagem sanguínea e de líquidos, enfim. Então, eu tenho plasmina. Então, dentro do processo de fibrinólise, eu tenho a plasmina como principal, porque ela vai fazer a degradação do coágulo. Então, nós falamos que ela é responsável pelo sistema fibrinolítico. Então, ela degrada o coágulo que o nosso organismo naturalmente faz. Então, eu tenho até explicado muito bem para vocês. Processo em que um coágulo de fibrina, porque a fibrina é o processo final da cicatrização, ela é degradada pela plasmina. Essa plasmina, então, faz a quebra dessa fibrina para destruir esse coágulo. E depois vão ser destruídos esses restos celulares, né, por algumas enzimas que estão no rim e no fígado. Então, inicialmente, acontece o processo de coagulação fisiológico, natural, mas eu tenho a liberação dessa plasmina para ela quebrar esse coágulo e liberar o ambiente ali para voltar à sua função original. Senão esse coágulo vai atrapalhar o transporte de células, de líquidos, enfim, né, não pode isso acontecer. Então, é a quebra da fibrina em fragmentos solúveis para a recanalização de vaso e importância na reconstrução do vaso lesado. Então, a função da fibrinólise. Então, aqui tem uma imagenzinha, está meio ruinzinha, mas dá para a gente mais ou menos ver. Então, internamente, a gente tem as células endoteliais do vaso sanguíneo. O plasminogênio é precursor da plasmina, e ele ajuda a fazer o processo de formação. Então, eu formo a plasmina entra no processo de coágulo, né, degradação do coágulo, onde eu tenho a fibrina, e o produto de degradação da fibrina vai ser eliminado pelo rim e pelo fígado. Só para a gente lembrar um pouquinho do processo de fagostose, a gente tem aqui a célula fazendo o processo de endocitose, eu tenho o reconhecimento dessa célula, e aí eu tenho acontecendo o engolfamento aqui dessa célula externa, trazendo para o meio interno, se ligando a um lisossomo, o lisossomo faz a degradação, e posteriormente ele faz a exocitose. Então, fagostose de uma célula inimiga, iniciou, chega na segunda fase, que tem o fagossomo, se liga ao lisossomo, faz a digestão intracelular, degrada, se liga novamente à célula e manda o meio, a substância, né, degradada para o meio extracelular. Resultados da inflamação aguda, para a gente encerrar a aguda, então, a gente tem pouca ou nenhuma destruição tecidual, normalidade estrutural e funcional do tecido, degradação enzimática de mediadores químicos, quando eu não quero mais, não preciso mais, meu corpo já fez todo o processo inflamatório, já reparou o dano, eliminou o agente, os mediadores químicos ficam inativos novamente. Normalização da permeabilidade vascular, meu vaso volta a ficar normal novamente. Cessação de migração de leucócito e apoptose dos mesmos, então se eu tiver uma quantidade de leucócito acima do normal, eu tenho apoptose, destrói essas células, não preciso mais do excesso dessas células. Fagostose dos restos celulares através dos macrófagos e manda para a via linfática para a gente eliminar.
secreção de citocinas pelos leucócitos para reparo e formação de novos vasos, caso tenha sido lesado, proliferação de fibroblastos, que vai secretar colágeno no caso de um trauma, que a gente vai fazer o processo de cicatrização, no caso de ter, por exemplo, alguma agressão também de tecido interno, e proliferação de células teciduais para restaurar a integridade estrutural, tanto fisiológica quanto morfológica. Eu vou gravar um próximo vídeo, então, para a gente falar um pouquinho da inflamação crônica para não ficar tão extenso. Até daqui a pouquinho.